Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. Esse programa aqui está de formato novo, de casa nova, estamos na mesma emissora, na mesma parceria, mas agora gravando dos estúdios da TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, estúdio moderno, com uma grande equipe fazendo o melhor na parte técnica, na parte de produção e na parte de conteúdo para trazer para você sempre um programa cada vez melhor. Esse é o nosso trabalho aqui e eu fico muito feliz que você esteja conosco essa noite. Comigo hoje, os meus comentaristas de sempre, Dr. Caio César Mota e Dr. Geraldo Fonseca. Boa noite. Boa noite, Daniel. Satisfação mais uma vez ladeá-lo. Boa noite, Dr. Geraldo, meu grande querido amigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. É uma honra estar aqui com vocês novamente. E hoje um convidado muito especial que está lançando o livro, o advogado criminalista Alex Neder, que além de advogado criminalista, ele também é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de Goiás. E agora, escritor, né? Direito premial e colaboração premiada. A delação premiada como forma de produção probatória nas investigações de crimes organizados. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou. E é um assunto que tem mexido muito com todos no nosso país já há algum tempo, desde a Operação Lava Jato, que contou com delações premiadas, desde o Mensalão, que contou com delações premiadas, agora, por último, nessas operações que ocorreram aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, doutor Alex Neder, seja bem-vindo ao programa Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Caio, meu colega. Boa noite, doutor Geraldo, meu colega. Olha, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse programa que promete muito, Contestando, TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa. É uma grande oportunidade do Legislativo se comunicar com a sociedade, trazendo os assuntos da atualidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Pois vamos começar falando um pouco sobre a sua carreira, doutor Alex Neder. Eu fiz uma brincadeira com o senhor antes do programa, falei, o advogado criminalista é aquele que sempre dorme ao lado do telefone, né? Sim. Nunca sabe que hora que vai ser acionado. É quase é como a vida de médico, a vida do advogado criminalista. Conta pra gente o porquê da escolha do direito penal, do direito criminal. E também eu reconheço que a gente, quando conversa com advogados que atuam nessa área, dizem que é uma paixão mesmo, né? É verdade. Meu pai foi advogado e foi promotor de justiça, e um promotor muito atuante aqui no estado de Goiás, no Tribunal do Júri. A minha mãe também é advogada, depois serventuária do Poder Judiciário. Também fui serventuário do Poder Judiciário quanto jovem, estudante de Direito na PUC, né? Hoje PUC Goiás, antes a Universidade Católica. E a paixão pelo direito, ela veio muito pela atuação da minha família, dos meus pais. O meu pai inspirou muitas pessoas, dentre elas que eu tenho muito orgulho, Dr. João Neder, que foi um grande promotor do Tribunal do Júri. E aí nós começamos a advogar juntos, a família toda, e aí eu nunca mais parei. Depois veio os cursos, né? Veio a docência também, academia e aquela coisa toda, 35 anos de direito. E depois dos 35 anos de direito, Daniel, até hoje eu atendo o celular em todos os momentos que eu posso. Mas hoje, para eu sair à noite, para ir numa delegacia, é um pouco mais difícil. Então, eu boto os jovens colegas para irem. Mas estou sempre assistindo as pessoas. Todos os clientes merecem toda a atenção nossa do escritório. Que bom, eu sou da época da PUC Goiás, o doutor Caio César da época da Universidade Católica de Goiás. Boa noite, doutor Caio, fala pra gente um pouco sobre o doutor Alex Neder. Brincadeira, nós dois nós entramos na Universidade Católica de Goiás e no metade do nosso curso ela se tornou PUC Goiás depois, né? A gente se formou como, ou seja, em 2018... Em 2008 ela se tornou em 2010 PUC Goiás. Então a gente ainda se formou na Universidade Católica de Goiás. Egresso da Universidade Católica. Exatamente, né? Famosa UCG. Tenho como honra, já falei isso inúmeras vezes, ter sido contemporâneo do Daniel aqui na época de acadêmico de direito, né, Daniel? Doutor Paulo Neder, sem dúvida nenhuma. Alex Neder, perdão. Obrigado pela correção, doutor Alex Neder, sem dúvida nenhuma. Uma das grandes autoridades do direito criminal, e eu confesso, tenho pouquíssima familiaridade, e aqui me sinto representado na qualidade de debatedor pelo doutor Geraldo Fonseca. Doutor Geraldo Fonseca, que faz a parte de assessoria de um desembargador notável pelo nosso estado. Então,
Acho que ele terá muito mais habilidade também nesse assunto. Digo também porque em muitos outros, viu, doutor Alex Neder? Com certeza nós estamos aqui para discutir e aprendermos juntos, viu? Porque a gente está sempre aprendendo. O desembargador, aquele assessor, doutor Fábio Cristóvão, filho do desembargador João Batista, todas as pessoas conhecidas por mim, desde o período que eu fui serventuário da Justiça, meus pais trabalharam ali na Justiça como promotor e advogados também. É um pessoal fantástico, viu? A família é exemplar. Minha história não divorcia muito da sua, não. Eu também tenho muitas raízes no direito e cresci num ambiente totalmente ligado ao aspecto, à parte jurídica, à ciência do direito. Tenho como uma grande referência meu pai, que é advogado, um grande processualista, e tenho 3 irmãos advogados, sou o caçula dos 3. Então, lá em casa, o tema da mesa sempre foi o direito. É a família jurídica, igual em casa. Isso é muito bom. E eu sou egresso da UCG também. 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 O senhor um pouco antes da gente. Não, depois, uns 2 anos depois. Então, nós 4 tem algo em comum importante, eu tô brincando, Formamos na Católica. É porque eu sou mais velho, eu tô brincando. Mas eu nunca me desliguei da Católica. Hoje eu estou lá como coordenador do curso de especialização, né, em Direito, Negócio e Operações Imobiliárias. Curso esse que tive o privilégio de receber o Dr. Geraldo Fonseca como professor dos crimes praticados no mercado imobiliário, ele e o doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, né? E aqui, mais uma vez, meus agradecimentos, viu? Que meu bom, amigo. Eu fico feliz pelo convite e também a turma muito boa, foi um final de semana muito agradável. Doutor Alex Neder, vamos falar um pouquinho então sobre o livro que você está lançando, Direito Premial e Colaboração Premiada. Eu estou vendo uma foto aqui em cima, é no Brasil esse júri? Não, aqui? esse é de um julgamento em inglês. Pedi para o Elvis ir para a câmera ali para dar um... É uma ilustração da capa para poder falar sobre um caso que ocorreu há muitos anos atrás de um suposto traidor da colônia britânica. Um julgamento célebre. Então ele vem compor a capa só mesmo para poder enfeitar a capa do livro. E tem tudo a ver com o direito. E o livro Direito Premial e Colaboração Premiada, eu faço um paralelo entre o direito premial em Portugal, porque nós fomos colonizados por Portugal, o que veio de Portugal para cá, e a nossa acolhida pelo direito da colaboração premiada, que o ápice é a delação, né? Então, é um livro que fala sobre tudo isso. E tem uma série de coisas importantes aí que fazem parte da atualidade. Estamos aqui para a gente conversar sobre isso. Eu vou começar então pedindo para o senhor falar para a gente sobre as similaridades ou as diferenças que existem entre esses 2 institutos, um do direito português, outro do direito brasileiro. O direito português que inspirou muito, obviamente, o nosso direito, e que inclusive é considerado um dos mais bem polidos, digamos assim, do mundo, né? Nós temos universidades muito famosas de direito, né, em Portugal, então queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, eu fiz meu mestrado em Portugal e justamente em razão do estudo que eu vinha fazendo desde 2015 com relação à colaboração premiada, eu encontrei no direito premial várias similitudes com o nosso instituto. O que é o direito premial? Várias leis em Portugal, lá não tem, vamos dizer assim, o direito premial ele não está só num local, ele está em leis esparsas, algumas coisas no Código Penal e algumas coisas em artigos vamos dizer, de professores, catedráticos, que têm opinião contra e a favor. O que é o direito premial? Lá a lei ela segura uma redução de pena para aquela pessoa que confessa o crime, como acontece aqui. E para a pessoa que faz uma colaboração premiada sem acordo, porque em Portugal eles não aceitam o acordo. No Brasil nós temos a figura do acordo, né? Então a diferença é que não há o acordo, no mais é tudo muito parecido. Porque dependendo do grau da colaboração do infrator, se ele conseguir desmantelar a organização criminosa e trazer, por exemplo, salvar um refém de um sequestro, salvar vidas, apontar quem são as pessoas que fazem a estrutura daquela organização, quanto mais ele contribui, mais a pena dele é diminuída. Só que ele nunca sabe qual vai ser a pena dele. Fica muito a critério do juiz, mas o juiz também tem que fundamentar a decisão.
E a colaboração premiada feita em Portugal, como aqui hoje, é preciso passar pelo contraditório. É preciso ter uma instrução, aonde aquela pessoa que colabora, ele tem que provar tudo aquilo que ele está dizendo. E é visto lá com muita desconfiança os colaboradores, porque o direito português, ele é muito conservador. Hoje a sociedade está dividida, uns são a favor de que haja o acordo do Estado, para que o Estado assuma uma predominância maior no acordo da colaboração premiada e que fique mais certo o que está sendo ajustado ali, né? É um incentivo maior para haver uma colaboração de, às vezes, uma pessoa que tenha ao que contribuir. Porque Portugal hoje enfrenta problemas de ordem muito sérias, para começar com o tráfico humano, o tráfico de droga, o tráfico de armas, a lavagem de capitais, né? E o terrorismo na Europa. Então, são crimes de grande complexidade e gravidade. Mas Portugal, por ser um país pequeno, muitos dessas organizações, eles passam por Portugal. Mas Portugal está tendo as consequências disso. Até, né, no livro eu fiz uma adaptação, o PCC, que hoje é uma das organizações criminosas mais poderosas, não do Brasil, mas no mundo, ela já disputa o terreno das drogas com os cartéis mexicanos em Portugal. Interessante. E tem algum caso que o senhor, lá de Portugal, que o senhor possa trazer para nós, de colaboração premiada que aconteceu lá? Olha, lá como eu falei para vocês, assim. Não tem lá a imprensa não divulga tanto assim como acontece aqui. Lá o que acontece? A pessoa, a colaboração premiada, seja em Portugal ou no Brasil, ela tem um viés também de, vamos dizer assim, híbrido. A pessoa que quer fazer uma delação, ele vê também a oportunidade de melhorar as condições dele jurídicas. É aí que, mesmo não tendo o acordo, ele joga com aquilo que ele conhece e a orientação jurídica para poder sair melhor da situação. Aqui já é diferente, aqui tem um acordo que é celebrado com cláusulas, é um negócio jurídico, como o Supremo Tribunal já decidiu. Então, assim, eu não tenho um caso específico, mas trouxe no livro uma decisão que mostra mais ou menos como é encarado isso. A diminuição de pena, ela é proporcional ao que o colaborador traz para o processo em benefício da justiça. Eu estou vendo aqui que o livro foi lançado dia 8 de fevereiro, às 19 horas, na ESA, Escola Superior de Advocacia. Por coincidência, no dia que foi deflagrada a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, integrantes do Exército e assessores do ex-presidente. Vocês conseguiram falar do livro no dia do lançamento ou só falaram da operação? Olha, interessante. Como foi na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que eu fiquei muito honrado com o convite do Dr. Rodrigo Lustosa, que é o atual presidente, toda a equipe. Estive lá a presença prestigiada do nosso presidente Rafael Lara, que eu quero aqui agradecer a todos. Foi um encontro eminentemente jurídico. Lá eu tive assim, a satisfação de receber advogados, amigos, clientes, juízes, promotores, oficial de justiça, enfim, todas as pessoas que a gente convive na justiça. E grata satisfação de ter sido muito prestigiado, com muitos colegas seus, viu, Daniel? Muitos jornalistas, porque eu atuei muito na área dos crimes contra a honra. Há 25 anos eu atuo, então fiz muitos amigos. Então foi uma noite que a gente falou só do livro. Que bom. E vou falar para você, viu? Foi magnífico. Eu fiquei muito feliz, que foi além das minhas expectativas. Sou Rodrigo Lustosa, tive o privilégio de ladeá-lo no Conselho Seccional do OAB, na última gestão do professor Lúcio Flávio, quem eu tenho profunda admiração. E tenho também um grande amigo na ESA, Escola Superior da Advocacia, que está lá, acho que antigamente era diretoria, né? Agora acho que, salvo engano, mudaram, até para tornar presidente, né? Sim. Acho que tem um presidente da ESA. E um dos diretores lá, o Dr. Diego Amaral, um grande amigo, um atuante no mercado imobiliário, onde eu também atuo.
Então, já deixo meu cumprimento e um abraço aos dois amigos. Que bom. É a nossa área e família, né? A OAB. Tá certo, que bom. E essa operação toda, ela é baseada, ou pelo menos o começo dela foi baseado numa delação premiada do ex-ajudante de ordens do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Eu queria começar falando com o Dr. Alex, até para os nossos telespectadores entenderem bem como que funciona a delação premiada. Tira para a gente um pouco das dúvidas de o que a pessoa tem que apresentar, que provas tem que apresentar, quem que seleciona quais provas são aquelas que vão ser utilizadas ou não, e principalmente, que é uma dúvida que eu tenho, assim, como que se faz a dosimetria do que corrobora ou não, do que eu vou oferecer de benefício para o delatado. Daniel, é o seguinte, a delação premiada, do tempo da Lava Jato para cá, ela modificou. Não deixa eu esquecer de dizer isso não. Com a entrada em vigor da Lei 13.964, que é a lei anticrime. Mas a delação premiada, a rigor, era o seguinte, o indivíduo fazia a delação e com a delação o juiz mandava prender, mandava fazer busca e apreensão, atos arbitrários. Por quê? Porque hoje a delação é vista assim, o STJ deu uma decisão do ministro Rogério Schetti, inclusive é um grande juiz, um garantista, e ele, no voto, né, um voto fabuloso, ele mostrou que somente a delação, você não podia tomar atitudes invasivas, juridicamente falando, sem que essa delação fosse comprovada em instrução. E isso sedimentou a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. E depois o Supremo também, principalmente que é um tribunal constitucional, ele entende o quê? Que é preciso que haja uma instrução, que tudo aquilo que o delator disse na delação, ele tem que trazer provas. E essas provas têm que ser dirimidas em instrução criminal, com contraditório, com a ampla defesa dentro dos parâmetros do devido processo legal. Então, essas decisões vieram hoje a compor a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que nós estávamos falando agora há pouco, que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha um desenho um tanto diferente e houve ali a participação de ministros, de outros juristas, e aí veio o juiz de garantias, né, que ficou muito tempo suspenso e agora já vai ser implantado, que é uma conquista para a democracia, e veio também a necessidade de que a delação premiada ela seja muito bem dirimida em instrução judicial e comprovado todos aqueles termos do delator. E o delator também, se mentir, se tentar incriminar alguém, se prejudicar alguém, ele responde por isso. Então é um ato de muita responsabilidade e ele é tratado hoje como um meio de prova. Tem a delação? Tá, ela não serve mais para prender as pessoas, ela não serve mais para denunciar. É preciso que ela traga todo um manancial de prova passado na instrução judicial para que aí o juiz possa, através do Ministério Público, fazê-lo. Na delação do Cid, que você perguntou, Daniel, eu não conheço bem o processo, mas veja bem como são as coisas. Ele fez uma delação, ele estava preso. Logo após a delação, ele saiu. Aquilo que foi criticado na Operação Lava Jato, infelizmente, parece repetir no Tribunal da mais alta Corte de Justiça. Porque foi só após a delação que saiu. Então, assim, é uma crítica, né, que nós fazemos, porque o correto do processo da delação premiada, ela não pode ter nenhuma pressão, ela não pode ter nenhuma coação, o indivíduo não pode ser preso para delatar, e o indivíduo não deve ficar preso até que delate. Então, esses pontos são muito importantes. Eu não conheço o processo, como eu falei para vocês, mas isso é repudiado por nós criminalistas e achamos que isso tudo tem que ser feito dentro do devido processo legal, respeitadas as garantias constitucionais dos investigados e dos processados. Doutor Geraldo. Inclusive, esse problema aconteceu na Lava Jato, né? Segundo as pessoas que atuaram no processo lá durante,
que houve um pouco de excesso do Ministério Público juntamente com o juiz que conduzia, porque prendia para o cara poder soltar a língua, e aí ele, a partir do momento que delatava, então era solto, era meio que uma condição para a soltura. Agora, o senhor não acha que isso, assim, como está previsto o direito, essas pessoas, nós estamos falando de organizações criminosas, então são pessoas que contratam bons escritórios, normalmente são pessoas que têm uma condição financeira que podem ter esse aporte. Ainda assim, eu já vi também a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que depois que eles deixaram de ser meros assistentes judiciários, né, que saíam passavam no concurso de uma secretaria e era transferido para fazer assistência judiciária gratuita de pessoas e tal, acho que até por vocação, porque o salário não era lá essas coisas, eu sou dessa época, mas a Defensoria, depois que ela se instalou como órgão mesmo, então, hoje são funcionários de carreira, né, com excelentes salários, tudo. Então, assim, eu vejo as peças que vêm da Defensoria com muita qualidade. Sim, muita qualidade, muito bem feitas. Então, essas pessoas, sejam da Defensoria Pública, seja por grandes escritórios, eles não são orientados, porque, assim, uma pessoa, ela é presa. E aí, crime de colarinho branco, principalmente, às vezes há um interesse dela mesma ali naquela conversa com o advogado, primeira conversa com o advogado ali, logo depois que é preso, né, o direito ao telefonema, e aí já vai traçar ali o que vai ser dito em audiência de custódia e daí por diante. Já não recebe uma orientação do advogado? Olha, o que acontece é o seguinte, nos crimes de colarinho branco, que tem até um tópico que eu falo na nova modalidade de crime no Brasil, em que eu enfoco a questão da Lava Jato. Essas pessoas, elas são mais sensíveis à prisão. Elas não estão acostumadas à prisão. Não é um membro de uma facção criminosa que tem toda uma vivência, né, e uma vida passada pela cadeia. Então, o que acontece, como aconteceu na Lava Jato? Você vê um executivo ser preso, né? E a família dele sofreu uma devassa de busca e apreensão e uma série de coisas. Essa pessoa tem uma reação diferente de qualquer outra. Mesmo assim, muitos deles demoraram a optar pela delação premiada. E, naturalmente, eles têm a melhor assistência possível. O advogado vai dar são advogados bons, eles têm meios e condições de contratar bons advogados, e os advogados vão explicar tudo para eles sobre o acordo. Aí que entra uma questão importantíssima. Eles medem os prós e os contras. Sim. E nessa hora reúne com a família e resolve tomar o caminho dele. Como é um direito positivado, como disse o Nefe Cordeiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tem um livro também sobre a delação premiada, muito bom, inclusive cito várias vezes no meu livro, o que é um direito. As pessoas veem o delator às vezes, né, como uma pessoa que está fazendo uma coisa errada com os amigos, não é bem assim, é um direito que lhe assiste, ele tem um ônus e o bônus, ele vai ter o bônus dos termos do acordo, mas vai ter o ônus de provar tudo aquilo em juízo, e não é fácil, num processo que tem 20 réus, tem 2 delatores, você vai ter que enfrentar 20, você compreendeu? 18, todos com bons advogados. Então, é uma odisseia, não é uma coisa simples, não. Então, aquilo ali é uma opção que a pessoa faz para a vida dele, né? Fala, olha, eu vou ter uma diminuição de pena, eu vou poder preservar isso na minha vida, como aconteceu com o diretor de abastecimento da Petrobras e com aqueles doleiros, que sem essas pessoas a Lava Jato não teria caminhado, não teria tido o sucesso que teve. Inclusive, hoje, com a Lei 13.964, que é a lei anticrime, o que aconteceu? Hoje existe o princípio da adequação. Antigamente nós falávamos da voluntariedade, da espontaneidade da delação. Hoje tem o princípio da adequação. Naquela época da Lava Jato, não tinha. O juiz podia falar o seguinte, olha, você pegou 70 anos, eu garanto que você vai cumprir 3 anos em casa,
com uma tornozeleira, que foi o caso do diretor de abastecimento da Petrobras. E ele foi uma pessoa que teve uma colaboração esplendorosa dentro do contexto do processo. E o mesmo aconteceu com o doleiro, que hoje voltou, já cumpriu a pena e está trabalhando, né, dentro dos parâmetros legais, vamos dizer assim. Então, esse diretor de abastecimento faleceu, 68 anos de câncer, mas já tinha cumprido a pena dele. Com esse princípio da adequação, hoje o juiz, aliás, o promotor propõe o acordo, ou a polícia. Se a polícia propuser o acordo, ele só pode valer se o Ministério Público chancelar aquele acordo. Tanto que o Cabral fez um acordo com a Polícia Federal e o Supremo não homologou porque o Ministério Público não tinha abonado o acordo. Então, o que acontece? Se o Ministério Público não abona, o acordo não vale. Então, é preciso então, que o Ministério Público abone. Mas quando chega para o juiz homologar ou para o tribunal homologar, é preciso que esteja dentro do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Você não pode mais ir além do que a lei permite. E a lei tem as graduações do regime fechado, do regime aberto, do regime condicional, aquela coisa toda. Então, hoje, ela é um instituto atrativo, mas ela está jungida à lei. Não pode mais fazer aqueles acordos extraordinários que beneficia demais uma pessoa. E eu acho que isso é muito bom, que põe limites ao instituto e dá maior garantia também de uma equidade, porque não pode ficar tudo na discricionariedade do Ministério Público e do juiz, né? Doutor Alex, recentemente, ainda durante o governo Bolsonaro, nós tivemos um projeto, um pacote de medidas anticrime que foi desenvolvido pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, e muitos diziam naquela época o seguinte, que era um projeto muito inspirado na justiça americana, né, na delação premiada na forma que ela acontece nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre do que se tratava, como que ele é aplicado hoje e se realmente tinha essa inspiração no direito americano, o que ele se assemelha com o direito americano. O trabalho do ex-juiz Sérgio Moro, e inclusive com muito respeito, acho um trabalho notável, acho que ele teve vamos dizer assim, uma coragem muito grande, né, de enfrentar o poderio econômico, financeiro, político, daquela situação que ele teve. E ele gosta do Instituto da Delação Premiada, só que ele tem um viés muito forte para o lado dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a coisa funciona de uma outra forma. Lá o promotor é eleito e ele tem que mostrar serviço. E ele quer, quando acontece um crime, ele propõe um acordo duro. Acordo duro. Ele não quer fazer um acordo mais ou menos. Ele quer continuar mantendo o eleitorado dele. Então, o que acontece? Nem sempre a pessoa está bem assistida por um bom advogado. O advogado não quer enfrentar aquele promotor naquelas circunstâncias de um crime difícil. E muitas vezes cede. E muitas vezes tem pessoas até que dizem que é inocente, mas tem todo um contexto em volta dele, que o advogado fala, não, faz o acordo. Se sente pressionado. Se sente pressionado. Então, assim, para a justiça americana é mais fácil fazer o acordo. Então, muitas pessoas ali podiam ter um acordo melhor, ou os advogados enfrentarem o julgamento e até tentar provar a inocência, do que fazer um acordo e um cara ficar 20 anos preso. Então, tem essas discrepâncias. Então, na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, ele sempre fixou muito essa questão da delação premiada, e ele sempre, acho, assim, da forma com que a gente observa, que a gente lia, acompanhava, ele privilegia muito esse modelo estadunidense que não é o nosso. E eu acho que ele queria, no pacote anticrime, que evoluísse para esse tipo de direito, né? Doutor Alex, você falando de outros países, a gente sabe que as realidades são distintas e, claro, as ferramentas merecem justos afinos para que elas sejam melhores adequadas às realidades culturais, à natureza dos crimes e até ao perfil, eventualmente, dos delatores. Nós temos um exemplo que chama muita atenção de todo mundo, que é o de El Salvador.
El Salvador, depois do presidente Nayib Bukele, ele conseguiu reduzir de forma absurda os índices de criminalidade. Todo mundo sabe que El Salvador era marcado pelas mortes violentas, pelo tráfico e por outras razões. Assim, a gente tinha uma criminalidade instaurada muito grande. Inclusive, tem aprovação de 90% do eleitorado. Dos modelos que a gente tem, o que a gente poderia adotar de exemplo? Inclusive, há uma conversa, um vídeo onde ele fala: eu me apresentei ao presidente da República, sei que o nosso modelo não deveria ser implantado porque há algumas diferenças, mas claro que o exemplo deve ser observado. E ele ainda faz essa crítica ao governo do atual presidente, dizendo: olha, nós não estamos dizendo que o que fez aqui deveria ser absolutamente repetido no Brasil, mas há alguns exemplos que poderiam ser aplicados. O que a gente poderia atribuir essa redução drástica nos números e o que a gente poderia dizer que, olha, no Brasil poderia fazer sentido? Caio, você mexeu num ponto nevrálgico. Primeira coisa, eu discordo dessas medidas muitas vezes violentas que governantes adotam no sistema prisional para mostrar aqui fora uma imagem que não corresponde à realidade. Por quê? Não existe um sistema prisional, em poucos lugares do mundo, né, tem, mas aqui, por exemplo, no Brasil, em El Salvador, por serem países do terceiro mundo, o que acontece? Lá há uma forma de você sufocar a população carcerária e imprimir um regime, você compreendeu? Em que as pessoas não têm como evoluir, mas também ficam presas num compartimento estanque. Então isso não é uma forma de ressocialização, essa não é uma forma de você transformar o homem para trazer ele de volta para a sociedade. Essa é uma forma do governante aplacar o sistema prisional de uma forma que ele aparentemente está sendo reformado, modernizado, mas não, o indivíduo não evolui se ele ficar preso dentro de um compartimento estanque, onde ele não trabalha, onde ele não estuda, onde ele não tem contato com a família, onde ele não produz, onde ele não tem um elemento transformador. E antes das prisões, os governantes deviam tratar das causas que fazem essas pessoas chegarem lá, que é o desemprego, né? Que é a má distribuição de renda, que é a falta de oportunidade de emprego, que é a falta de educação, né? Que hoje nós temos mais escolas particulares, que todo ano aumenta não sei quantos %, não sei da onde, e nós cada vez temos menos escolas públicas para ter acesso à população, que é a grande maioria. Então eu não acredito nessas transformações milagrosas, porque se você entrar dentro de um presídio desse, você vai ver uma repressão que é da Idade Média. Lá parece-me que em 100 e poucos dias, que 110, houveram 40 mil prisões. Há um número, assim, enorme de encarceramento. Acho que é um dos maiores índices do mundo também. Sim. Agora, é uma discussão muito sensível, e eu vejo uma preocupação por parte de muitos, na questão da ressocialização, na questão da reintegração à sociedade e a todos esses aspectos. Claro, eu entendo a importância da gente abordar todos esses temas e dar a necessária atenção e dignidade aos que praticaram eventuais ilícitos, e alguns desses ilícitos da maior gravidade, e vários deles de maneiras corriqueiras, recorrentes, né? Tem pessoas que são recalcitrantes no mesmo crime, na mesma prática delitiva. A exemplo, o tráfico de drogas. É difícil você ver alguém que consiga romper. É muito difícil a gente encontrar essas realidades. Mas a partir do momento que a gente foca o cerne da discussão na reinserção desse criminoso, sem pensar nas consequências que ele traz para a sociedade, não é uma forma também da gente privilegiar a prática delitiva? Sim, eu venho combatendo a questão da ausência de ressocialização. Eu tenho trabalhos publicados nesse sentido desde 2012, quer dizer, praticamente 21 anos. E o que acontece? Os governantes não se importam com o sistema prisional no aspecto de melhorar ele, de
ser ali um instrumento de transformação do cidadão. Porque cadeia não rende voto. Esse é um grande ponto. Quando o indivíduo vai condenado, ele perde muitas coisas, dentre eles o direito de votar. Se ele tivesse direito de votar, você ia ver como é que as coisas melhorariam. Isso não é demagogia, não. Eu concordo. Então, o que acontece? O sistema prisional é esquecido. Está sendo esquecido, vai levando, e você vê aquelas rebeliões, aquela coisa horrorosa que aconteceu no Maranhão, que cortaram a cabeça de vários presos, quer dizer, uma selvageria. Aquilo ali é a ausência do Estado. É totalmente a ausência do Estado. E o que acontece hoje? As facções tomaram conta dos presídios. Mas o Estado que se mostra ausente, tomaram conta. O Estado que se mostra ausente no sistema prisional é o mesmo que se mostra ausente no conforto das famílias vitimadas, é o mesmo Estado que se mostra ausente no momento de prestar a necessária assistência. Quantas famílias vitimadas de maneira violenta não tiveram oportunidade de um tratamento psicológico para poder superar? Às vezes o vitimado é aquele que era o mantenedor da família. Aquelas famílias passam a viver do quê? Então, há uma ausência dos Estados em todas as esferas, mas eu acredito que há por parte de um grupo, e eu, claro, não o vejo participando desse grupo, mas de maneira muito veemente, muito calorosa, na preocupação com os direitos daqueles, mas sem preocupar uma míngua, uma vírgula no prejuízo causado e no direito daqueles que foram violentados, vitimados. Nós temos um posicionamento de parte do governo atual em dizer que no Brasil o combate deve ser contra a criminalidade grande. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já citou por algumas vezes, olha, tem que se prender o peixe grande, não adianta prender o peixe pequeno. E para muitos, doutor, isso dá uma sensação de insegurança. Porque o que é o peixe pequeno? É quem rouba o seu celular? É quem rouba a sua carteira? Então eu posso sair às ruas ou não posso sair? Como o senhor vê esse combate à criminalidade? Ele tem que ser feito realmente de maneira a se punir qualquer tipo de crime? O exemplo de El Salvador se aproxima mais do que seria o ideal para a sociedade, ou em contraponto ao que pensa o atual presidente em dizer que a criminalidade tem que focar onde estão as cabeças das operações? Olha, nós temos um problema muito sério no Brasil, que nós somos acho que nós temos a terceira ou a segunda população mais numerosa carcerária. Parece que nós perdemos só para a Rússia e mais um outro país aí. Em números gerais, né? Em números gerais. Em números gerais. Então, o que acontece? Se você pega um indivíduo, prende ele, e ele fica ali num compartimento estanque, sem desenvolvimento, não vai melhorar em nada. Ele vai voltar para a sociedade pior, porque a convivência lá dentro é pior. Não tem condição de melhorar. Então, esse é um fator que já devia estar sendo trabalhado. O segundo, eu conheço casos de pessoas que entraram na cadeia, são doentes mentais. Nós não temos aqui em Goiás e na maior parte dos estados o hospital de tratamento e custódia psiquiátrico. Um indivíduo que é doente, como aquele Pedrinho matador, ele teve que ser isolado lá dentro, porque ele matou mais, acho que 100 pessoas. Depois o indivíduo daquele saiu, acabou sendo morto. O bandido da luz vermelha também. Mesma coisa. Então você vê o seguinte, o indivíduo vai preso, está sob a custódia do Estado, o Estado não trata do indivíduo. Não trata. Então como que esse indivíduo vai melhorar e como é que esse indivíduo vai voltar para a sociedade? É uma irresponsabilidade. Com relação aos peixes maiores que você falou, no livro eu trago o seguinte, por que eu acho que o Instituto da Delação Premiada ele é importante, mas deve ser aplicado dentro da lei e com respeito às garantias constitucionais. Você não chega nas grandes organizações criminosas e nos chefes, nos líderes, se não for de dentro para fora. Não chega. Através dos métodos convencionais, você vai até determinado ponto. Principalmente quando se trata de organizações transnacionais.
Aqui eu falo da Europol, né, que é um órgão que auxilia, como o FBI, CACEI, na União Europeia, e conta com a ajuda também da Europol e da Interpol. Então, o que acontece? Com todos esses mecanismos, hoje, se você não tiver ligações com os outros países, trabalhar em conjunto, você não evolui, você não chega a nada. Agora, a delação provou, eu vou citar 3 casos para vocês. Na Itália, nós tivemos o caso do Tommaso Bruschetta. Ele foi vítima de uma situação dentro da Camorra, que começaram a matar os familiares dele e ele resolveu delatar. Ele implodiu a máfia italiana. Nós tivemos o caso da Lava Jato, que com erros e acertos, ela foi o maior marco de combate à corrupção do Estado brasileiro. Sem dúvida. Aniquilada. Eu acho que deveriam ter salvo o que tinha de bom e consertado o que tinha de ruim, e não jogado tudo fora. Essa é a minha opinião. E terceiro caso, com mais de 30 anos na área criminal, vocês viram um exemplo aí gritante. Eu nunca vi você capturar os executores de um crime de homicídio de mando e os indivíduos ficarem presos quase 5 anos e você não chegar no autor. É o caso da Marielle Franco. Foi agora fazendo a delação premiada que parece que se aproximando dos mandantes. Então você vê que é um instituto importante, que a Polícia Civil fez um trabalho primoroso, não conseguiu chegar. Federalizou o crime, aproximou mais ainda, mas chegaram à conclusão que sem a delação não conseguiria chegar lá. Então é um instrumento forte, poderoso e eficiente, mas tem que ser usado dentro dos limites da lei. E é perfeitamente possível. Basta olhar para o lado do réu, do indivíduo e falar, não, gente, vamos respeitar os direitos dele, dar as oportunidades para ele. E o processo caminha da mesma forma. Mas não dá para ignorar que essa prática do nosso chefe maior do executivo fomenta a criminalidade. E eu não consigo ignorar, porque isso são traduzidos através de números. A gente não gosta muito de falar de estatística, porque a estatística às vezes maqueia e ela induz a crassos erros, mas os números são facilmente percebidos. Quer um exemplo claro? Faço justiça ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Olha, os números de Goiás, de antes e de agora. A gente percebe, Goiás, carros em Goiás eram roubados com tanta facilidade e de forma tão facilitada, que a gente tinha muito receio. Antigamente a gente falava, tais marcas de carro, minha família falava, vou comprar uma marca tal. Deus me livre, essa é a marca mais queridinha dos criminosos. Caminhonetes também. Caminhonetes de determinadas marcas, carro. Então era um absurdo que a gente vivia aqui. Quem determinava o que a gente podia ter, onde a gente podia ir ou não, era a criminalidade, eram os números. A gente era conduzido a andar num certo desconforto e guiado por algumas questões ligadas aos números da criminalidade. Então, inclusive, acho, Daniel, que a gente vai ter um problema grave, eu apostaria, em nível nacional, em âmbito nacional, uma potencialização desses números, porque nós estamos perdendo investimento em uma área problemática, historicamente problemática, que é a área de segurança pública. Então, parece-me que é uma sinalização muito clara nesse sentido. É até interessante que eu busquei aqui para a gente poder dar os dados, né, a estatística. Os números, a diminuição do roubo de veículos em Goiás, que é de 81,3% nos últimos 4 anos, esses 4 anos do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, mas a primeira matéria que saiu, a matéria de um site de venda de veículos, escrito o seguinte: confira a lista dos 5 modelos de carros mais roubados em Goiás, para você evitar comprar esses carros. Então essa era a Nossas vivência. Escolhas eram guiadas pelos números. E falando sobre isso também, você queria complementar? Não, mas pode. Falando sobre isso também, porque eu acho que é importante, vai muito nesse sentido do que, nessa dicotomia, né, de uma visão e de outra visão. No caso, nós citamos aqui o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que diz, tem como lema que em Goiás ou o bandido muda de profissão ou muda de estado. Um assunto que vem criando uma certa polêmica também, principalmente pelo que aconteceu há algumas semanas, onde um policial militar foi assassinado por um
ex-presidiário que estava em custódia do Estado, mais solto devido a esse dispositivo de saidinhas de premiação para eventos para finais de ano, ou seja, para outras situações em que ele consiga o direito. Agora tem uma PL, a PL 2253, 2243 de 2022, que acaba com essas saidinhas, e essa PL ela está aí na plenária para votação. Eu queria saber também como que o senhor vê esse dispositivo, e o que a gente escuta da população, pelo menos na maioria das vezes, é que a maioria das pessoas não gostariam que esse dispositivo existisse. Se sentem inseguras ao saber que um presidiário vai estar nas ruas, ou sentem mais insegurança ainda de ter a certeza se ele vai retornar ou não à prisão. Daniel, é o seguinte, você analisando a situação do ponto de vista social, ele realmente coloca em xeque uma questão que precisa, assim, de ter uma atenção maior, um cuidado, e essa mudança está vindo aí. Eu tenho algumas objeções, mas eu vou colocar conforme eu vejo da questão do aspecto jurídico, porque existem presidiários de toda forma. Existe o infrator e existe o profissional do crime. É preciso que o sistema prisional saiba quem é quem. Essa é uma coisa importante para se fazer. A lei de execução, a lei de execução penal é uma lei magnífica. Só que o país não dá estrutura para o sistema prisional cumprir a lei. Pela lei, tantas pessoas têm que ficar numa cela, não é aquele tanto de gente numa cela, onde um tem que ficar em pé, ou tem que ficar sentado, ou tem que ficar deitado. Quer dizer, aquilo ali, a gente acha que o preso ele tem que ser demonizado, e não é assim, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar, né? Então, o que acontece com esse plano, com esse PL aí? Na minha ótica, eu achei interessante a sugestão do senador Moro, que conversou com o proponente do projeto, já para ter uma flexibilidade com aqueles que estudam, com aqueles presos que estudam. É preciso você tratar os desiguais, né, de uma forma realmente desigual, e tratar os iguais, ou seja, né, aquela coisa, você não pode ter uma receita para todo mundo. É preciso aquelas pessoas de alta periculosidade restringir mesmo a saída. Eu sou favorável a isso, porque não tem condição. O criminoso perverso, aquele criminoso que pratica o crime mediante violência ou grave ameaça, ele não pode sair junto com todo mundo. Tem que ter um critério, né? Mas o que eu falei, tem o infrator e tem o profissional do crime. É preciso que o sistema divida quem são essas pessoas e dá um tratamento diferente para cada um. Não é tratar todo mundo do mesmo jeito e colocar uma receita de bolo. Eu vejo que esse projeto ele é um tanto quanto eleitoreiro. Quando você fala, vamos proibir a saidinha, então, quer dizer, vai reinar a paz no mundo. Não, não é assim, não vai. Você compreendeu? Por exemplo, aquele indivíduo que é um estuprador, quanto mais, o cara desse não tem jeito de sair. Indivíduo que é assaltante, que tem várias passagens, um cara violento, tem que modificar a situação dele. Mas aquele indivíduo que por um golpe de azar, ele teve um problema, está pagando pelo crime dele, está tentando voltar, está buscando até no estudo e trabalhar, essa pessoa, o Estado tem que apoiar e dar uma oportunidade. Então eu vejo que esse projeto ele tem um lado muito importante, mas ele não pode ser uma coisa radical, onde coloque todos na mesma vala comum. Me incomoda um pouco essa questão, e assim, eu vejo o tal do direito humano, eu acho que ele é um direito que tende a ser desumano. E desumano com a parte mais fragilizada. Isso me incomoda demais, confidencio ao amigo. E o que acontece? Parece-me que a gente busca solução para um problema que realmente não é da sociedade. Assim, claro que atinge a sociedade e a envolve, mas que não é causa da sociedade. A criminalidade, por exemplo, claro que tem fatores sociais, mas não posso dizer que é uma tendência criada por um fator
provocado pela sociedade em si. Seria como a gente admitir vítima em potencial, que eu estudei lá nos tempos de graduação, querer responsabilizar a vítima ou criar a síndrome de Estocolmo para poder justificar algumas práticas. Então, assim, tem algumas coisas que me fogem à compreensão. Uma delas é dizer, o Estado não tem capacidade de oferecer digna subsistência ou digna condições de sobrevivência aos detentos, e por isso nós temos que criar condições para que ele possa sair no Natal, que ele possa sair... É simples. Trabalho para lá não está. Porque chegar lá não é ser bonito, não é ser feliz. Lá é, de fato, um lugar para que você receba a punição por uma prática falha. Claro que tem muitos lá que injustamente estão, e a gente não... O cenário perfeito a gente não vai encontrar nunca, e isso, infelizmente, é uma realidade que a gente não dá para desligar. Com relação às saidinhas, para que você tenha uma ideia, eu lembro de ter lido, parece-me que os favorecidos pela medida do Natal, acho que é esse o nome que se dá, né, me corrija aqui, esteja à vontade, parece-me que foi 52 mil os beneficiários. Desses 52 mil, 49 voltaram. Eu até fiquei surpreso com o número, falei, voltou gente pra caramba, rapaz. Só que os 2.600 que não voltaram, na grande maioria deles estavam praticando crimes. Então, assim, são 2.600, é pouco perto do montante de 52 mil, mas avalia mais 2.600 pessoas sendo vitimadas, ou multiplique por quantas vezes pudermos, porque ele não comete só um crime. Quando ele deixa de voltar, ele se torna um foragido da justiça e começa de novo as práticas delitivas. Mas eu só te interrompendo, eu acho, veja a proporção, 49 mil voltou, 2 mil e pouco. 5%. Então, é mais um dado importante para nós... Nesse específico, não sei nos outros. Sim, para nós vermos que nós temos que corrigir a distorção. Você não pode pegar todo mundo e colocar na mesma vala comum, porque você está sendo injusto com 49 mil e tanto. Ou seja, essas pessoas, elas querem respeitar os limites da lei, querem continuar tendo benefício e quer sair dali. E tem sonhos, tem aspirações, é ser humano. Então eu vejo assim, é preciso corrigir, sim. É preciso modificar essa situação, mas com critérios de avaliação, exame criminológico, saber quem é quem, entendeu? E ter as medidas para restringir esses 2.600 que têm características diferentes. Essa é a minha visão. Eu queria nesse aspecto, concordo em absoluto. Acrescentar um detalhe, assim, primeiro a fala do presidente da República, ele está totalmente desinformado, porque o criminoso pequeno, ele já recebe inúmeros benefícios, né? Nós já estamos bem evoluídos nessa etapa. Nós temos agora até acordo de não persecução penal, que não existia. Nós temos transação penal. E aí, vamos colocar aí o cara que foi condenado. Foi condenado 4 anos. 4 anos é regime aberto. Converte em prestação em penas restritivas de direito. Quando não dá restritivo de direito, dá sursi da pena, que suspende o processo por 2 anos, ele só tem que ir lá uma vez por mês assinar o livro, desde que ele comprove estudo e trabalho. Então, assim, regime semiaberto. Semiaberto no estado de Goiás é totalmente harmonizado, é tornozeleira eletrônica. Então, hoje no estado de Goiás... Por falta de condições físicas, né? Esse semiaberto hoje é por conta... Não, fica 100% até aberto? 4 anos aberto. De 4 anos e 1 dia até 8, semiaberto. Tornozeleira eletrônica. Pois é, porque não temos estrutura física. Porque não tem a colônia, mais a colônia agrícola. E aí, acima de 8 anos, nós temos um regime fechado. Concordo com o doutor que realmente o problema carcerário, isso aí eu vivo isso no dia a dia. Problema carcerário e problema com a lei de execução penal. Isso eu vejo lá todo dia. Agora, eu percebo também uma boa intenção dos juízes em fazer o exame criminológico, que inclusive o projeto de lei da saidinha fala isso, fala que implementar esse exame criminológico como condição também para validar. Por quê? Porque ele está previsto na LEP, mas ele é a critério do juiz, entendeu? Então, assim, não é um negócio assim que tem que fazer, que se faz assim, comumente, em todos os casos, que eu acho que deveria fazer em todos os casos. Deveria ter uma avaliação mensal. Já marca o dia, vai psicólogo, psiquiatra e tal, não sei o quê, e o assistente social, e quem seja. Por quê? Porque isso, a gente vê quando sai o exame criminológico, ele é muito bom. Exatamente para orientar o juiz, promotor, inclusive até a defesa. Porque se sai o exame criminológico dizendo, não, ele está apto a sair, como é que o promotor fica e o juiz fica? Quer dizer, não tem como segurar aquele cara mais.
né? Então, para avaliar progressão de regime, tem pessoas que têm direito à progressão de regime porque já cumpriram um sexto da pena, desculpa. Então, ele tem direito, mas ele não vai pelos critérios subjetivos. Por mau comportamento, porque fez alguma besteira lá dentro, cometeu uma falta grave ou por conta do exame criminológico. Então, é exatamente isso. É prover para poder ter esse resultado. Eu concordo, você está certo. É desconfortável confrontar os colegas porque vocês são as autoridades do tema. Mas eu gostaria de ouvir, porque para mim tem algumas soluções que parecem singelas. Claro, singela, mas requer alto investimento. Num país que desperdiça tanto dinheiro, né, falar que isso deixaria de ser prejuízo. Parece assim, nós falamos de desvio de bilhões aqui, não dá nem repercussão mais. Fulano foi condenado por prática de mensalão, petrolão, e assim se vai o dinheiro. Então, se a gente tivesse, de fato, olha, a gente tem um sistema que um aspecto que parece muito favorável, que é o da remissão da pena. O cara que trabalhou, acho que é 3-1, não é 3 isso? para 1. 3 dias de trabalho, remissão de um ou dia estudo, remido. trabalho ou estudo. Trabalho ou estudo. Sim. A gente tem condição de ofertar trabalho e estudo de verdade, com dignidade a esse encarcerado. Né? Uma condição de receber assistência dentro das cadeias e de oferecer dignidade. Então, assim, parece que a receita não é muito difícil e não está muito distante. Não é, mas é o que você falou. Não quer investir. Não quer, claro, não quer. Pois é, mas o que eu estou vendo agora, aí para finalizar minha fala, Só para concluir, doutor Geraldo, senão, e assim, eu só não posso achar justo, porque esse desinteresse do poder público em fazer esses investimentos deva submeter mais uma vez a sociedade ao cumprimento da pena, que é trazer o cara de volta, porque ele não pode ficar lá porque lá não é legal. Então, assim, o cara não tem colônia agrícola mais aqui em Goiás. Aí mete a tornozeleira do cara e volta aí pra rua. Quem que é a vítima de novo? Nós. Então não faz muito sentido, tem que ter o necessário rigor e oferecer as condições mínimas para que ele seja Só uma parte, você quer ver o tanto que seria importante, um projeto que meu pai tinha, isso há 30, 40 anos atrás. Se nós tivéssemos as colônias agrícolas nas regiões e não trouxesse o homem do campo por ser pago, essas pessoas teriam outro futuro. Eles não entrariam para o mundo do crime. Você une todo mundo, todos os perfis. E ficariam próximos da família, da região. E eles são pessoas que foram criadas num outro sistema. Eles são muito puros perto do homem da cidade, o homem do campo. E pegava um indivíduo desse, porque ele, numa briga de bar, matou um indivíduo e jogava dentro do CEPAC. Isso é uma desumanidade. Enquanto a lei de execuções penais manda que aquelas pessoas têm que ser separadas dos outros. Não separa. Tem cara ali que tem reincidência, não está junto com o primário. Olha, tá tudo errado, viu? Desculpa, mas tá tudo errado. Mas esse projeto de lei, assim como algumas decisões que o Supremo vem tomando recentemente, eu percebo que aí não tem distinção, seja esquerda, seja direita, seja quem for, seja a ideologia que você siga, mas assim, a preocupação com a criminalidade. Porque para mim isso é preocupação com a criminalidade e, por exemplo, o Supremo dizer que as decisões do STJ com relação à abordagem de traficantes na rua é irregular. O Supremo já começou a falar que não concorda com o STJ, né? Então a viatura vira a esquina, o sujeito está na calçada traficando, ele vê a viatura, ele corre para dentro do imóvel. E aí o STJ dizia que não poderia adentrar até o imóvel. O Supremo já tem decisões recentes dizendo que pode perseguir ele até dentro do imóvel. Por quê? Porque já verificou que tinha acontecido, né, a traficância. Então, assim, parece-me que há uma preocupação da sociedade, né, do judiciário, do legislativo, todo mundo, com a criminalidade. Então, assim, se você não tiver aí um governador que tenha um pulso, não é? Igual, por exemplo, aqui no estado de Goiás, eu sei que a polícia militar é orientada para fazer o papel dela, independente do resultado. Mas pode dar nulidade, ele vai ser absolvido, não interessa. Nós estamos tirando droga da sociedade, estamos prendendo, tal. Depois o judiciário decide. Aí nós vamos para essa discussão nossa aqui, sim, se o STJ está certo ou se é o STF. Mas assim, a atuação é feita, a repressão é feita, e aí baixa a criminalidade. E aí eu acho que se você perguntar
para qualquer goiano, principalmente os goianienses, que a capital nossa também tinha muito crime, se eles estão satisfeitos ou não com a segurança. Né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Inclusive o Dr. Caio citou o que tem acontecido em El Salvador, o que eu acompanhei de perto agora, em virtude das eleições, justamente relatos de vários cidadãos de lá falando como que a vida melhorou com relação à criminalidade. 90% de aprovação. As pessoas que não conseguiam sair à rua tiveram familiares assassinados, citando que hoje consegue ter um trabalho, consegue ter segurança que não vai ser assaltado em casa. Então, nesse aspecto, esse bem-estar eu acho que é o mais importante. De contenção, ele é positivo, né? Mas é aquela história, é uma bomba relógio, entendeu? Está ali, está contido, até quando? Eu acho que precisa trabalhar de forma geral. Eu acho que precisa dar a essas pessoas lá as condições de melhorar e dar às pessoas aqui de fora as condições de não ter que ir para lá. Esse é o estado perfeito, né? Quando a gente vê países desenvolvidos como a Suécia está há muito num trabalho desativando as prisões. Eu vi. E a Polônia queria alugar as prisões, eles recusaram. Quer dizer, não quero mais povo aqui, né? Nós estamos conseguindo tirar os nossos daqui, eu vou trazer o de vocês. Então, a gente precisa se mirar em países desenvolvidos, onde a educação ela é maciça, é forte. É ela que é o maior instrumento de transformação. Mas a educação é um processo. Hoje nós temos um clamor. E nós não damos conta de acompanhar esse processo. Nós vamos educar agora a criança para poder torná-los homens de bem. Sim, mas... E o que nós vamos fazer com a realidade presente? É essa que tem incomodado muita gente. Eu acho que faz disso os números que nós temos em algumas oportunidades. A exemplo de El Salvador. É isso. Recebemos aqui o Dr. Alex Neder, que lançando Direito Premial e Colaboração Premiada. Quem quiser saber mais sobre o livro, pode entrar em contato através do... Pode. No site da Juruá, que é juruaeditora.com.br. E o livro está lá no site para ser vendido. É isso. Legal. Então, Parabéns. Recomendamos, agradeço muito a presença do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, Esperamos Daniel, contar. Caio, Geraldo, um bate-papo muito edificante, viu? É uma pena que foi rápido, né? Uma hora passa rápido, né? Mas o senhor volta mais vezes para visitar. Pô, vai ser um prazer, viu, Daniel? Uma boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite. Boa noite para vocês de casa. A gente se despede hoje aqui nesse domingo, desejando sempre que você fique com Deus. E a gente se vê domingo que vem à noite em mais um programa Contestando, feito especialmente para você. Boa noite. Boa noite, ótima semana.